Olá, amigos da TV Pensamentos Mágicos. É uma alegria estar novamente com vocês para falarmos por alguns minutos sobre um assunto tão importante que é a educação por consciência. É ela que nos vai dar condições de felicidade e bem-estar. Hoje, o convidado é uma pessoa formada em língua e literatura portuguesas pela PUC de São Paulo. Escritor de 150 títulos publicados no Brasil, ele é muito produtivo e tem, da mesma forma, uma versatilidade muito interessante, pois ele vai da literatura infantil alcançando os adultos. Ele tem uma vasta penetração nas escolas e envolve professores e alunos nas escolas brasileiras. Eu vou chamar o meu amigo e colega Jonas Ribeiro. Que satisfação, Ricardo. Primeiramente, eu agradeço o convite para estar aqui com vocês e os meus pensamentos já começaram a ficar imbuídos de magia. Oh, que beleza, hein? Que legal. A literatura, esse público seu, que é mais predominante, que é o infanto-juvenil, ela é muito seletiva à criança, principalmente nos dias de hoje, dado essa evolução tecnológica. Então, isso acaba gerando uma condição muito eficiente. A criança quer aprender a ler. A maioria das crianças, quando se pergunta o que você vai fazer na escola, vou aprender a ler e escrever. Para quê? Ela diz assim, eu quero ler aqueles livrinhos de figura, de que tem história. Então, o público infantil realmente é muito exigente. E você, com 150 títulos publicados no Brasil, e com essa influência importante entre esse público, né, professores e alunos nas escolas, é uma coisa bastante significativa e que chama muita atenção. E eu queria te perguntar para você falar sobre essa tua trajetória na literatura, como isso começou, porque são 150 títulos, não são 15, né? Então, quando você começou a escrever na encarnação anterior, como é que é isso? Conte-se um pouco para a gente. Na verdade, Ricardo, quando você menciona esses critérios de avaliação que as crianças conquistam, isso se dá à medida que ela vai fazendo uma literatura comparada, que ela vai lendo e vai elegendo os seus gêneros preferidos, alguns autores com os quais ela se identifica mais, e ela vai depurando esse gosto. Aos 10 anos de idade, eu me mudei para um apartamento. Sim. E ele ficava próximo a 2 bibliotecas públicas, que é da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, que ainda são, né, elas existem ainda. Não, uma delas existe, a Biblioteca Clarice Lispector e a Biblioteca Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles, essa unidade foi fechada. E eu emprestava títulos de ambas. E eu lia vorazmente, eu conquistei privilégios junto a essas bibliotecárias, e quando eu ia devolver os livros, no caminho do meu prédio até a biblioteca, eu ia a pé, eu ficava refletindo sobre que livros, dentre aqueles, quais valeriam a pena eu renovar para eu fazer uma releitura, e qual daqueles autores eu queria mergulhar mais na obra, conhecer melhor. E à medida que o tempo foi passando, o meu coração começou a desejar a viver para a literatura. Eu queria isso. Quando eu me emocionei com Lígia Bojunga, Érico Veríssimo, José Mauro de Vasconcelos, quando todos, assim, incontáveis escritores reviraram meu imaginário pelo avesso, eu descobri o caminho profissional que eu queria trilhar. Então, você fala 150, existem assim outros 150
para ser paridos dentro de mim, porque a gente sabe, né? Eu acho que as pessoas têm que buscar a sua verdade, né? O seu caminho, porque mais do que uma profissão, é a história da minha felicidade enquanto pessoa, enquanto ser humano. Eu quero fazer o bem através dos livros. Viajar através da leitura. Essa foi a maneira encontrada por um grupo de Rio Preto para driblar a dor dos pacientes internados no Hospital da Criança. Nesta semana, os voluntários ganharam até um reforço especial do escritor e contador de histórias, Jonas Ribeiro. Otávio, de 6 anos, se divertiu muito. Ele acompanhou tudo da primeira fila. O livro nos proporciona esses encontros, esses momentos. Então as histórias, elas são contadas para a alma, para o inconsciente, para o coração. Eu quero entrar na casa das pessoas com os pés limpos. Eu quero melhorar a esfera vibracional. Eu quero contribuir. Tudo é muito sutil que a leitura faz, mas assim, essas interações sutis no imaginário, no pensamento do outro, elas são muito contundentes. Sim. Porque ao longo do tempo, elas trazem desdobramentos na realidade. Então as pessoas, os leitores, começam a tomar decisões sem se darem conta de que a origem daquela decisão aconteceu num livro, numa leitura. Né? Então esse é o nosso trabalho, né? Como intelectual, como produtor de cultura, né? Para contribuir com a formação cidadã da nossa população, e a gente não vai jogar a toalha. Não, Jonas, é isso que você está nos contando, né? É muito importante, porque quem está nos ouvindo, nos vendo, tem uma ideia do que significa a literatura na vida de um autor, né? O escritor realmente ele tem essa vivência com aquilo que escreve. Com toda certeza, nem sempre a gente está 100% dentro daquilo, mas a gente está naquilo. E a gente vai se aprimorando com o tempo. E você disse que entra nas casas das pessoas, a gente está falando de mercado de literário, né, da literatura na vida das pessoas, nas casas, nas escolas, entre pais, alunos e professores. 150 títulos, mais de 150 títulos. Você tem mais 150 aí na cabeça para produzir, né? O mercado, quando você iniciou para os dias atuais, você viu uma evolução? Existe um interesse maior? Isso aumentou com essa produção mais, vamos dizer, qualificada, mais especializada? Isso aumentou o mercado tem respondido com bastante positivismo. O que você vê com relação a isso? Na verdade, o mercado de literatura infanto-juvenil, ele vive de compras do governo federal, estadual, as prefeituras, né, os governos municipais. As escolas, de modo geral, né? Isso, e as adoções das escolas. E, é claro, também o que é vendido em livraria. Nós somos um país com poucas livrarias. Eu vou contar uma história brevemente aqui, Ricardo. Antes da pandemia, eu viajava mais de 6 meses por ano para divulgar as obras. Então, eu ficava esse tempo fora de casa. E uma vez eu estava em Ubá, em Minas Gerais, e eu saí com 2 representantes da editora Dimensão, de Belo Horizonte, e nós fomos almoçar num shopping. E nós entramos
e nós vimos uma livraria pequena. E quem ama livro, né, vê livraria já fica aceso, já quer entrar. Verdade. E nós entramos e começamos a conversar com a livreira. Era a proprietária, ela nos recebeu e ela sentiu uma abertura da nossa parte, e daí ela chorou, porque ela estava na iminência de fechar a livraria, e ela contou, né, mostrou para nós que em frente à livraria dela existia uma loja de sapatos feminino, e que as crianças que não aguentavam esperar as mães provando os sapatos corriam para a livraria. Certo. E uma vez uma menina fez essa fuga, né? Essa fuga inteligente para a livraria, e ela ficou entretida, apaixonada, maravilhada com o livro, e ela queria aquele livro para si. Daí a mãe falou, né, a mãe irritada, você vai comer livro, você vai vestir livro, você vai calçar livro? E a livreira disse a ela, de fato a sua família, a sua filha não vai nem vestir, nem calçar, nem ingerir livro. Agora, essas leituras que ela fará hoje possibilitarão daqui a alguns anos comprar os sapatos que você não conseguiu comprar. Né? Então, é tudo muito relativo, porque a leitura, Ricardo, o conhecimento nos traz um poder de ampliar a nossa inteligência, o nosso olhar, o nosso imaginário. A salubridade, a saúde emocional que um leitor tem é incomparavelmente maior com alguém que não tem contato algum com a arte. Ler é um ato valioso. O desenvolvimento pessoal e profissional de uma pessoa muitas vezes depende desse fator. É uma forma de ter o acesso às informações e, com elas, buscar melhorias para você e para o mundo. Sim. Então, eu consigo ver a vida sob outra ótica. Eu vejo ângulos que já pagam todo o investimento que eu fiz na minha formação. E faço questão de aqui ler para vocês: João procura uma profissão. Por que os adultos não me perguntam o que eu estou sendo agora? Aí eu responderei no mesmo instante: estou sendo criança. E já está bom demais. Quando eu compro um livro, essa materialidade do livro impresso, eu estou comprando um sonho, eu estou comprando uma aventura, uma viagem sem sair do lugar. Então, estou comprando uma experiência leitora. Sim. Por exemplo, eu estou lendo a sua coleção de 12 títulos, então eu estou em família. E, de repente, eu leio uma frase que desencadeia um processo de cura dentro de mim. Sim. E eu vou agir com um familiar que eu tinha uma desavença de uma forma nova. Sim. E aquela forma nova, ela vai quebrar aquela rigidez entre mim e esse familiar, por causa de um livro. Esse eu não comprei, eu ganhei do autor, que é muito simpático. A gente trocou figurinhas. Então... Ô, Jonas, é muito legal essa sua explicação a respeito do avanço que as pessoas deixam de fazer e que algumas percebem e avançam. E por isso que é a diferença de uma pessoa para outra. É justamente estar preparada. E estar preparado é isso que você falou, é buscar conhecimento através da onde? Da literatura. Ninguém sabe nada se não for pelos livros. Os livros são as portas de entradas das diversas aberturas de caminho. Isso que você falou é justamente o que apregoa e prima as aventuras dos pensamentos mágicos, ou seja, o PP Mágicos, que é o programa de educação por formação de valores. Você, como autor de tantas obras importantes na literatura infantil, principalmente infanto-juvenil, que as escolas absorvem com propriedade
E essa relação que você tem entre os professores e os alunos, o que você percebe para a literatura, o que você consegue enxergar entrando a literatura autodesenvolvimento para a criança? Como você vê isso? Enquanto houver professores e livros, haverá salvação. Então a gente está sempre olhando para dentro de si. Porque se a gente não se observa, a gente não cresce. A arte dá esses insights para o apreciador. Abre a porta. Ela abre portas, então, ou pela dança, ou pelo cinema, pela novela. Pela música. Ama novela, música. E na literatura, nas escolas, por exemplo, que é aquilo que eu tinha comentado, você vê esse crescimento? Ricardo, é muito inteligente, sábio, investir nas gerações futuras. Toda e qualquer mudança, ela precisa acontecer na base. A base da educação é a educação infantil. É o maternal, o jardim, o pré, os primeiros anos do Fundamental 1, depois os anos do Fundamental 2, o ensino médio. A gente vai investindo para fazer esse salto quântico nessa criança, nesse jovem, soltar o egoísmo, exercitar a empatia, ser generoso, ser altruísta, ser ponderado, ser sensato, porque você pode ser um empresário e fazer um investimento altíssimo. Se você manter uma empresa com 500 funcionários, você está dando condições de 500 famílias pagarem as suas contas, e mais, a gente pode ser próspero e a nossa lucratividade favorecer a sociedade no investimento de projetos sociais. Eu recebi um vídeo da cultura da educação japonesa, né, que não existe a figura do faxineiro na escola, porque Sim. Todos os alunos fazem a faxina após o término das aulas, e não é nada vergonhoso, porque vergonhoso é estudar num ambiente que não esteja limpo. A escola Uchiyoda, na cidade de Yokohama, segue a tradição japonesa. O aluno não aprende apenas matérias, mas também participa da vida escolar. Nas escolas japonesas não há refeitório. O almoço é servido na sala de aula. São os alunos que arrumam tudo e servem os colegas. Terminada a refeição, mais trabalho. Hora da limpeza. E essa solidariedade entre alunos, educadores, para manter a escola limpa, para reciclar o lixo, eles atravessam as ruas, eles agradecem. Os motoristas que reduziram a velocidade, que pararam para eles passarem. Então, eles comem na escola e lavam os seus pratos. E eu não estou falando só de escola pública, e das escolas pagas. Então, isso é cultural. Então, isso é educação, né? Isso é educação. Isso é educação. Por exemplo, se você... Eu lancei um livro, ano passado, se chama E a Terra Escreveu uma Carta, que o planeta Terra escreve uma carta para os habitantes e uma professora responde a essa carta. Daí, a professora conta um episódio de um pai que os filhos quiseram comprar uma coxinha da padaria, que é uma coxinha cremosa, né, que é uma coisa assim... Delícia, uma delícia. Você salivar, né? E ele deu dinheiro para 5 coxinhas, né? E vieram 6. Daí cada um comeu a sua coxinha
de olho na sexta coxinha que não tinha dono, né? Repetir, né? Repetir. Vou repetir. E daí o pai fez uma proposta, ele falou, tudo bem, vocês podem comer essa coxinha, mas amanhã vocês voltarão à padaria e farão o acerto dela. Então, esse pai, ele ensinou honestidade, ele educou. Ele não bateu nas costas dos filhos e falou, que sorte, hein? Ah, que beleza, você é um cara de sorte. Ele falou, não, porque esse pai, ele também poderia ter como seu empreendimento essa padaria, que foi lesar, é uma coxinha, eles vendem centenas, né? Uma a mais, uma a menos, não vai fazer diferença. Você recebeu R$1 a mais. Gente, R$1, você acha que vão notar no fechamento do caixa R$1? É a mesma coisa, assim, você está numa praça pública, você abre uma bala e joga um papel na grama. Tem gente limpando, aí eu estou ajudando a gerar emprego. Né? Então, é uma questão de consciência, uma questão... Consciência. Olha aí a consciência, né? Porque a maior riqueza de um homem é o seu império interior. É ele se considerar semelhante diante do outro. É ele não se achar melhor ao lado de um e nem inferior, né? Esse aqui é o mais fundamental. E como eu te falei, então, na verdade, tudo isso significa que essas crianças do futuro que estão sendo trabalhadas hoje, e a família, conjuntamente com os professores, então nós vamos ver uma sociedade melhor daqui a algum tempo. A criança sendo trabalhada nas escolas e as famílias conjuntamente, a extensão da escola, né, indo para a família, e a família indo para a escola. Isso, eu queria que você me dissesse quais seriam as tuas expectativas para isso. Ricardo, a força do bem é sempre mais potente do que a sombra. Talvez a velocidade seja mais morosa, né? Mas um dia ela vinga, né? Um dia ela vinga. Eu vou lançar semana que vem um livro chamado Tem Conserto, que a máquina do poder público está quebrada e civis, cidadãos e representantes dos três poderes, legislativo, executivo, judiciário, consertam essa máquina, trocam molas, placas, parafusos e substituem a corrupção pela integridade, a maldade pela bondade. Então você vai mudando, porque tudo tem conserto. A gente poderia ficar aqui, Jonas, uma semana falando com as pessoas, mostrando a importância de ser educado, de estar educado e de continuar educado. A consciência é que vai formar esses valores. E você tem consciência da importância desse programa educacional Pensamentos Mágicos, que a gente denominou PP Mágicos, e do qual você já faz isso há muito tempo nos seus livros. Agora, com ele, o que você diria para quem nos ouve, que nos vê, dessa importância que a Turma dos Pensamentos Mágicos, que você sabe, tenho ela aqui comigo, né, que você leu, e falar dele para as crianças, e não só para as crianças, mas para nós adultos. É hora de a gente dar um basta e mudarmos esse jogo. E só existe uma maneira, a educação. Fala um pouquinho. Ricardo, é um momento de cuidar da casa, é um momento de assumir as responsabilidades, de deixar de postergar, de adiar o que precisa ser feito, de limpar as vidraças, de retirar o lixo, de entender
E essa educação, no sentido de formação, é diferente quando você fala em pensamentos mágicos, você está falando na educação, não na formação, educação formal, não numa formação técnica do indivíduo. Acadêmica, né? Profissionalização acadêmica, mas o caráter, a personalidade. Então, eu acredito que a somatória de muitos pensamentos mágicos, eles reunidos, eles vão gerar ações positivas para a sociedade. Por isso que a educação, dessa forma, né, que através da consciência você desenvolve essas virtudes que o próprio programa de educação PP Mágico oferece, é justamente isso, é mostrar que através dessa consciência, com diversos tipos de atividades que a criança vai desenvolvendo ao longo das suas atividades na escola e leva para casa justamente esses valores, e aí a casa, né, os pais, a família que aguarda essa criança também tem que estar preparada, porque senão há uma dissonância, né? A criança está sendo lapidada, os conceitos, os valores, os sentimentos e tal. Chega em casa, o pai está falando mal do vizinho, o pai está querendo discutir com o irmão, enfim. Aí essa contradição, esse contrassenso acaba gerando um distúrbio emocional, socioemocional. Então é preciso haver esse conjunto de consciência, de participação. Em breve, eu e você vamos falar mais assuntos do PP Mágicos, como ele vai estar sendo aplicado em sala de aula, quais são os resultados. Eu quero que você esteja conosco nesse processo de desenvolvimento, principalmente porque você é um cultor devotado da literatura de qualidade, da literatura tão focada na educação por formação de valores. Eu queria te agradecer, a turma dos Pensamentos Mágicos fica muito feliz, né, com o seu apoio, a sua carinhosa participação. Vamos estar, com certeza, em breve, né, Jonas, comentando sobre literatura, o crescimento da literatura nas famílias, nas escolas, entre pais, alunos e professores. Eu queria que você deixasse para todos nós um recado para a gente ficar lembrando sempre dele, guardar no coração e na mente. Obrigado, Ricardo. Admiração mútua e que consigamos implantar esses pensamentos mágicos, lançar essas sementes em solo fértil, para que nasçam árvores saudáveis, espalhem frutos e que gerem novas sementes e que nós estejamos vigilantes para cuidar da nossa formação, cuidar do nosso interior, que a mudança sempre acontece de dentro para fora, né? Toda a revolução, ela começa do eu, do pessoal para o coletivo, do pequeno para o médio, do médio para o grande. Muito obrigado por essa oportunidade de ter estado aqui com vocês. Eu fico muito feliz e só para acrescentar, se você me permite, essas suas palavras tão generosas e oportunas, é que não basta a gente não fazer o mal. Tem gente que fala, eu não faço mal a ninguém, né? Eu não faço mal a ninguém, eu cumpro com os meus deveres, eu pago as contas em dia, eu faço tudo direitinho, não faço mal a ninguém. Bom, primeiro, que é obrigação fazer as coisas direitinho, é direito, né? Fazer o que precisa ser feito, isso é uma obrigação. E segundo, não basta não só não fazer o mal,
você tem que fazer o bem, né? Então, o bem precisa ser praticado. Nós só vamos sair das linhas horizontais da acomodação e da preguiça no momento em que nós nos movimentarmos em direção a produzir bons frutos, a gerar boas energias, gerar bons conhecimentos, produzir bons sentimentos, aí o mundo vai se transformar. E ele só tem um caminho para se transformar, através da educação. Eu quero te dar um abraço aqui, ectoplásmico, né, energético, daqui de onde eu estou. Você se considere abraçado por toda a turma dos Pensamentos Mágicos e por mim. E queria te dar um spoiler, né, já aqui. Em breve nós vamos ter um lançamento e eu quero dividir isso com você. A turma dos Pensamentos Mágicos vai estar sempre com você e juntos faremos novos ensaios de futuros promissores com as nossas produções, né? Você aí, nós aqui, todos nós aqui trabalhando nesse futuro que vem em breve para que a gente tenha realmente um mundo melhor. Muito obrigado, Jonas, pela amizade, pela gentileza, pela consideração e pelo testemunho da educação que transforma. Muito obrigado mesmo. Viva! Então, mais uma vez, estamos concluindo o programa da TV Pensamentos Mágicos com alegria, porque tivemos mais uma pessoa tão importante que soma, que acrescenta, que faz com que a nossa vida se transforme para melhor. Então, estaremos em breve novamente com mais um programa e até lá, receba o nosso abraço carinhoso, muita paz e até lá.